Sónia, olá, ainda bem que estás com o próximo convidado. Sim, com o Pedro. Porque o nosso próximo convidado tem uma função específica para o nosso programa. E antes mesmo de começar a conversar sobre a sua função específica, eu tenho mais uma vez que me atrever a pedir algo aos queridíssimos amigos. Vamos o telemóvelzinho onde está, meus queridos. Liguem lá o telemóvel, vá. Façam lá esse favor. Liguem o telemóvel à vossa vontade. Podem ligar, hoje sim. Podem ligar dentro do estúdio. Dentro do estúdio, eu sei que não é uma prática normal, têm o telefone sempre desligado, como nós pedimos, mas agora já vão perceber porque este exercício. Só fãs que vos veem na televisão, isto é uma coisa extraordinária. Estão neste momento a ligar o telemóvel. Então ligue lá, ligue lá. Ligue, minha querida, liga à vontade. Sim, sente-se e liga. Sem problema. Então, Pedro, o que há a dizer sobre esta utilização do telemóvel? Pois isto, eu faria uma pergunta. Quem aqui é que considera que a coluna é importante? Toda a gente? A coluna, a nossa coluna. A nossa coluna. Sim. Eles estão a endireitar-se. De repente, Pois, já foram, Pedro, de repente toda a gente fica mais direita. Isto ilustra exatamente a problemática que nós temos. Toda a gente acha que a coluna é importante, mas na prática muitas vezes esquecemos o que é que temos que fazer por ela, não é? Isto foi um simples exercício, uma brincadeira, não é? Não sei se lá em casa alguém fez também este exercício, mas... Fizeram enquanto ligavam para o passatempo. Eu olhei para ali e estava a ver alguém lá em casa a fazer. Mas isto é realmente a razão pela qual nós temos os livros que acabou de lançar, não é? O Pedro Figueira é especialista em quiroprática e acabou de lançar o livro 10 passos para uma coluna mais saudável. E aquilo que experimentámos... Foi um teste. Aquilo que experimentámos convosco, percebemos imediatamente que não vos podíamos condicionar e tínhamos que vos deixar utilizar o telemóvel à vontade. Porque aqui percebemos logo o pescoço SMS. Pescoço SMS. Vamos sentar para explicarmos aos nossos telespectadores e a quem assiste ao programa aqui no estúdio o que é isso do pescoço SMS. Bem, o pescoço SMS, em inglês é tech snack, é tão simples como percebemos que quando estamos a fazer as nossas chamadas, mandar as nossas mensagens, tipicamente, não é? Toda a gente, como tivemos uma pessoa ali que eu reparei que estava a fazer bem. Uma pessoa. Nós tipicamente fazemos isto, não é? E o que nós temos observado com o passar do tempo é que algo tão simples como esta postura, várias vezes, e estamos a falar de horas e os miúdos ainda mais, não é? E é bom que temos aqui estas crianças a nos verem, porque podem ensinar aos pais depois como é que se faz, está bem? Eles são de Amarante. Pois. Isto agora, já viram como é que não se faz, depois temos que levantar o telemóvel, mas já falamos sobre isso. O pescoço SMS afeta cerca de 90% das pessoas. É uma projeção anterior do crânio que nós temos. Muitas vezes vemos isto, as pessoas, sem estarem ao telemóvel, que temos uma projeção anterior. O que as pessoas não sabem é que por cada 2,5 cm, portanto, o meu ombro deve estar alinhado com o meu ouvido. Por cada 2,5 cm de projeção anterior, eu aumento o peso da minha cabeça em 50%. 2,5 cm. E que desequilíbrio é que isso provoca na nossa coluna? A questão é essa, é que ao longo da nossa vida, a parte muscular, os músculos de trás vão começar a fadigar, os ligamentos vão começar a ser deformados, os discos vão ter pressões anormais e depois podem vir as hérnias discais, as vértebras, a coluna, vamos perder o alinhamento normal, portanto vamos ter um desgaste precoce, tudo com uma simples má postura. Portanto, no livro, nós falamos sobre isto. Em má postura. Não sei se já percebeste, olhar para a perninha cruzada. Pois é. Eu muitas vezes sou acusado da minha postura muito assim. Se eu estivesse assim, era mais confortável e talvez estivesse assim mais relaxado. Sim. O facto é que isto esforça muito mais a minha bacia. Bom, e então para as senhoras é inevitável cruzarem as pernas. Pois é, eu sei, isto é difícil, é difícil. É mais difícil. É só no programa, está bem? Só no programa, Só no programa. Pronto, aqui posso. Mas no livro falamos sobre... Porque esse é um hábito, não é? O hábito de todos nós, que é cruzarmos as pernas, não é? Eu tenho, um dos capítulos no livro chama-se Mudar Hábitos e Comportamentos. E foi um capítulo que eu fiz questão em que estivesse lá, porque se nós não entendemos que com tudo o que sabemos temos que depois aplicar e fazer alguma coisa diferente do que temos feito, não funciona nada, porque nós temos 7 em 10 pessoas que têm problemas de coluna. 85 a 95% da população terá problemas de coluna, dores de coluna em alguma altura na vida. Sim. Problemas de coluna são a primeira causa de ida ao médico. Há alguns dos estudos em que é a segunda. Segunda causa de absentismo laboral em Portugal. E com esta problemática, a minha pergunta é sempre: o que é que nós temos feito? E a resposta, infelizmente, é que o que temos feito não tem funcionado, porque as estatísticas têm-se mantido iguais.
E estes aparelhos vieram agravar o problema da nossa coluna. As coisas boas e más da tecnologia. Temos o laptop, o portátil, não é? Laptop, temos, o computador, sim. Temos o nosso famoso iPad, não é? Sim. Depois temos os telemóveis e depois, sem falar das mochilas das crianças, não é? Portanto, tudo isto leva-nos para a frente. Arredondamos os ombros, mais pressão na caixa torácica, mais problemas respiratórios, coisas simples de mudar se nós quisermos mudá-las. Temos que querer. Pedro, há alguns exercícios diários que possamos fazer para aliviar a tensão da coluna? Por exemplo, esta problemática do pescoço e SMS, no livro tem aí 2 exercícios muito simples. Aliás, até podemos fazê-lo só para as pessoas verem. Eu não quero dizer, é muito simples, e as pessoas dizem, isto deve ser complicado. Vamos fazer então. Super simples. São 2 movimentos, um para a cervical e depois outro para os braços. Primeira coisa, 10 vezes rotação, portanto 5 para cada lado. Vamos fazer. Para um lado... Vamos fazer todos, não é? Vamos fazer todos. Mas direitinhos. Direitinhos, não é? Então, rodar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este está feito. Depois vamos para trás 3 vezes, insistindo 3 vezes para trás. Vamos fazer assim. Flexão e depois 1, 2, 3. Flexão. 1, 2, 3. Última vez. Flexão. 1, 2, 3. Enfatizamos a extensão para contrariar esta flexão constante. Certo. E para finalizar, os ombros... Porque é provável que vá imediatamente provocar dor a quem... Há algum desconforto para pessoas que estão... Exatamente. Queremos contrariar isto. Outro exercício. Braços para trás, polegares a apontar para trás. E vamos fazer 3 pequenos círculos e 3 grandes círculos. Aqui. 1, 2, 3. E agora maior. 1, 2, 3. Repetir só mais uma vez. 1, pequenos. 2, 3. E agora maiores. 1, 2, 3. Já está. Levamos menos de 1 minuto e se formos fazendo isto, pessoas quanto mais utilizarem telemóveis, laptops, essas coisas assim, mais deverão fazer isto, mas em menos de 1 minuto estamos a contrariar o que nós estamos a fazer. Claro. Depois é só tentarmos evitar. Para já, como eu disse, eu não disse como é que se podia corrigir. Em vez de estarmos aqui, tão simples como 45 graus. Há pessoas que fazem isto, mas isto às vezes... Também os causa desconforto. Os ombros, exatamente. Mas não é preciso tanto, não é? Se nós estivermos assim, 45 graus, já podemos baixar os olhos, não temos que fazer isto, não é? Certo. E estamos a controlar melhor o posicionamento do pescoço. É até nos apercebermos que estamos a inclinar o pescoço, não é? Que a cabeça não deverá inclinar muito. Aqui os olhos baixam e temos 45 graus. É esta a regra. Portanto, coisas simples que o livro fala de o que é que se passa, a problemática e coisas simples para tentarmos melhorar. Tenho aqui 2 perguntas simples que eu creio que têm que ver com este assunto. Primeira pergunta. Devemos espreguiçar de manhã assim que nos levantamos? Podemos espreguiçar. Há pessoas que dizem que é ótimo. A parte boa do espreguiçar é movimentar várias articulações. Porque nós não podemos espreguiçar e fazer assim. Não é? Quando nós espreguiçamos, geralmente estamos a mexer muitas articulações. Mas disseram-nos para nós termos vergonha, não é? Para não o fazermos. Não, na televisão não sei. Condicionar esse movimento. Mas há muitas pessoas que depois condicionam esse gesto. Claro, mas quando nós estamos em casa devemos, se é uma questão para espreguiçar, eu por acaso não falo do espreguiçar no livro, mas muitas vezes fala-se disso, é abrir a postura completamente. E reparem no detalhe, nós estamos sempre a contrariar posturas de flexão. Sempre. Nós, se forem pensar no que nós fazemos no dia-a-dia, nós nunca estamos assim. Sim. Não é? Nós fechamos os movimentos, não é? Fechamos, não é? Sim. Então, mesmo quando estamos dentro da barriguinha da mãe, estamos todos sim, assim. alinhados. Então, o que nós queremos é contrariar esta postura, não é? Certo. Segunda questão é, devemos fazer logo de manhã, não estaremos ainda frios para fazer estes movimentos que acabámos agora de fazer, devemos fazê-lo depois de já estarmos bem despertos, quando já estamos, passa a expressão, quentes? Nem por isso. É assim, eu tenho aqui no exercício exercícios de 2 minutos para fazer logo que acordamos, e o logo que acordamos é ainda estou na cama. Ainda estou na cama. E antes de nos deitarmos, quando vamos para a cama, pode-se fazer no chão, pode-se fazer mesmo na cama. Portanto, a pessoa, por exemplo, temos ali um exercício, quando a pessoa acorda, um joelho ao peito, estou deitado. Ainda deitado. O outro joelho ao peito e fazemos durante 1 minuto. Depois, uma rotação pélvica
para um lado e para o outro durante um minuto. Portanto, são exercícios. Para os nossos telespectadores mais idosos, se não chegar ao joelho ou ao peito é normal. Não, exatamente. Há que promover esse gesto, não é? Movimento é vida. Movimentos muito lentos, não é? E movimentos lentos. Lentos, controlados. De manhã, eu costumo dizer que isto é para pôr um bocadinho de óleo na articulação. E à noite é para descontrair um bocadinho o músculo. Portanto, tem duas funções diferentes, mas o objetivo realmente é que escovamos os dentes, porque temos os dentes. Escovam os dentes, não escovam? Claro. Sim, acho Mais que uma vez ao dia. Então porquê é que não cuidamos da coluna? Claro. Então a perceber esta é a problemática. Eu costumo sempre dizer isto, é vir ao disco e toca o mesmo. Que eu Não digo. é que a coluna não a mostramos. Pois está escondidinho, os dentes fazendo assim. Epá, isto está com mau aspecto, não é? Mas a coluna, eu já disse que devíamos ter um acrílicozinho na coluna. Assim de manhã viramos para o espelho, penso, epá, isto está mal hoje, não é? Mas enquanto não temos o acrílico, temos de ter consciência que a nossa coluna é fundamental e temos que cuidar dela, com ou sem dores. Não é? O que é que faz um quiroprata? Quiroprático. Sim, o que é que faz um quiroprático? O quiroprático é um especialista da coluna, não é? Sim. O nosso objetivo é equilibrar a coluna de um ponto de vista estrutural e neuromuscular para que haja um melhor funcionamento. Portanto, nós não queremos ajudar as pessoas somente quando elas têm as dores. E a dor é um fator motivante, não é? Mas é prevenir esta questão. E toda a gente fala da palavra prevenção. Sim, eu acredito na prevenção, é fundamental. Mas quando chega à altura de agirmos, torna-se um bocadinho mais complicado. Normalmente só socorremos a um especialista quando sentimos dor. É isso que nós temos que mudar. É isso que nós temos que mudar. Chegar a esse ponto. É por isso que eu estava a brincar com a questão dos dentes. É verdade. Nós escovamos os dentes de manhã, escovamos a meio do dia às vezes. Para evitarmos problemas com os dentes. Mas não deixamos de ir ao dentista. Portanto, não é ir ao quiroprático ou cuidar da coluna quando temos as dores, não é? Mas é tentar fazermos algumas coisas, e eu volto a dizer coisas simples que podemos fazer. Não temos que fazer 1 hora de exercício por dia, nada contra o exercício. Se fizermos melhor ainda. Ainda por cima, hoje é o dia do exercício físico. Sim. Há coisas que podemos fazer que as pessoas têm que entender que 30 segundos, várias vezes ao dia, 1 minuto, 2 minutos, fazem toda a diferença quando são acumulados. E não tenham medo, não precisam de ir para um ginásio para fazer estes exercícios. Não. Há muita gente que continua com uma aversão muito grande a ir para um ginásio, até por causa da comparação, não é? Exato. Há muita gente que vê tantos com flexibilidade que depois tem vergonha de estar ao seu lado. É verdade. Da comparação. Então façam em casa exercícios tão simples quanto aqueles que fizemos, ou que aqui também podemos mostrar neste livro do Pedro Figueira. Aqui estão alguns. Consegues mostrar? Consegues apertar mais um bocadinho? Portanto, são coisas simples que as pessoas podem fazer em casa. Pedro, e também podemos evitar entrar naquela avalanche da ida ao médico e da toma de medicamentos, não é? Pois é, assim. Anti-inflamatórios e por aí fora, isso não é? É o objetivo último que nós temos, quer dizer que se nós cuidamos da coluna, vamos ter menos dores, vamos ter menos degeneração, vamos ter que tomar menos químicos. Há um lugar para os químicos, mas queremos evitar quando podemos. Claro. E vamos ter que fazer menos cirurgias. Estão lá quando necessitamos, mas queremos evitar. E é isso que o Pedro está a propor com o ACAB, com as dores nas costas. Este livro está aqui na nossa mão, está disponível na minha também. mão e na tua também. Tens ali um exemplar para ti, Sónia. Mas alguns dos nossos telespectadores adorariam ter este livro grátis. É mais ou menos grátis, basta só fazer uma chamada 227-128-168. O livro é seu. Se ligar a partir deste momento, o Pedro tem todo o gosto em oferecer alguns exemplares deste livro que está já nas bancas e que pode ser adquirido por todos, mas por este intermédio é gratuito. Pedro, Obrigada, muito Pedro, obrigado. pelo alerta. Um bom dia. Obrigado. Muito e bom fim de semana. Obrigada.